é isso aí, nós estamos aqui ao vivo no programa Na Guerra, graças à sua participação, graças às suas pautas que você manda pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu consigo fazer esse programa toda quinta-feira, 21 horas. Então você é meu convidado aqui no youtube.com/Carlo Ribas, no programa Na Guerra. Não esqueça que esse programa é focado em batalha espiritual. Tô de boné hoje, que vocês acharam, para esconder minha careca. Fiquei um pouco mais jovem, será? Não, acho que não, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito importante, porque talvez se trate pouco sobre isso, mas eu já vivenciei experiências nessa área, e nós vamos falar sobre casas assombradas. Especificamente sobre casas assombradas. Aí alguém vai falar, mas pastor, não é casa mal assombrada? Dá para se usar os dois termos. Quando a gente usa o termo casa assombrada, nós estamos falando do assombro que há nessa casa, ok? Quando nós falamos de casa mal assombrada, nós estamos dizendo que a casa é assombrada pelo mal. Então os dois termos vão estar corretos, mas de fato eu gosto do casa assombrada. Até brinco aqui com meu filho, com o Matheus, que é mais novo, que a casa mal assombrada é aquela que está mal assombrada, ou seja, no sentido de não ser bem assombrada, não ter sido feito bem o serviço da assombração. Então, mas olha, muitas coisas ficam pairando na nossa mente sobre casas assombradas ou casa mal assombrada. Escreve aí, você que está aí na live, no chat, escreve aqui no chat. Você já teve alguma experiência com uma casa mal assombrada? Escreve aí, eu quero ver o que vocês estão escrevendo, tá? Já foi numa casa mal assombrada? Alguma história interessante que você já vivenciou? Conta pra gente aqui no chat. Se você está assistindo esse vídeo gravado, se hoje não é 7 de fevereiro de 2019, 21 horas e alguma coisinha, se hoje não é isso pra você, então escreva nos comentários aí as suas experiências com casas assombradas ou casas mal assombradas. Você já viu assombração? Você já estava andando dentro de casa, ou de repente foi numa tia, numa avó, num parente qualquer, sei lá, e de repente de noite viu um vulto, viu uma mulher de branco. Nossa, sempre é mulher de branco, né? Sempre é noiva. Eu tenho um problema com noiva, mas não é por causa da assombração, não. Eu tenho medo, parece filme de terror, né? Aquelas noivas. Deixa eu contar sobre assombração pra vocês. Assombração é demônio, tá? Tudo que nós temos de contato maligno são demônios que produzem. Inclusive, alguns contatos, aspas, benignos, podem ser produzidos por demônios também, como, por exemplo, a cirurgia mediúnica, que o camarada recebe uma entidade, um Dr. Fritz, alguma coisa assim, e vai lá e opera a pessoa e a pessoa fica curada. Ah, mas ele fez o bem, ele curou uma pessoa. Ok, mas ele fez por intermédio de demônios. O corpo físico que foi curado vai apodrecer depois da morte, não serve pra nada, mas o espírito da pessoa vai ficar amarrado com o demônio até o inferno. Então, aparentemente o demônio fez um bem, mas ele está fazendo um mal de verdade para a pessoa. Então, tudo que vem no espectro de coisas espirituais ou coisas desconhecidas, tá? Algumas coisas são apenas especulação, superstição e tudo mais. É a pseudociência que a gente chama. Mas algumas outras coisas são, de fato, ações demoníacas, tá? E essas assombrações que nós vivenciamos aí alguns casos, são demônios que nós vimos com certeza, não são espíritos de mortos. Então aí é legal a gente falar um pouco sobre isso também. Quando eu era criança, a minha mãe já mexia com magia e tal, né? Meu avô era feiticeiro, e o meu pai, coitado, não. E aí eu tinha problema de saúde e tal, minha mãe me levava nos feiticeiros para fazer feitiços, para me curar dos problemas de saúde que eu tive, e não adiantou muito, né? Eu fiquei doente muito tempo. Numa das viagens, aconteceu uma aparição de um demônio. Meu pai estava dirigindo numa estrada e aí estávamos eu, meu pai e minha mãe no carro e meu irmão mais velho, meu irmão mais novo não era nascido ainda. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Vindo do norte do Paraná, passando pelos Campos Gerais do Paraná, região de Guarapava, enfim. E aí nós vimos uma moça saindo do acostamento da BR, isso era 00:30, 1h da manhã,
Eu tava dormindo, né? Minha mãe começou a falar alto e tal, eu acordei, eles me contaram o que eles viram. Eu acabei não vendo essa cena. Eles viram uma moça saindo do acostamento da BR, toda suja de barro, com um vestido de noiva. E ela parou o carro assim, desesperada. Eles pararam o carro, assustados. Imagina, você vê uma noiva suja de terra de madrugada. Eu, sei lá, eu acho que não que eu não ia dar socorro, mas pode ser um assalto. Aquela época também. Então, eu tô falando de 1982, 80 alguma coisa. Então, mas assim, não era tão comum um assalto como hoje. E aí ela parou, minha mãe e meu pai, eu não sei se era meu pai e minha mãe estavam dirigindo, parou o carro para dar socorro e essa moça falou: "Ó, corre, corre, corre". Nós capotamos o carro tá ali naquela ribanceira ali, corre para ajudar. Daí eles estacionaram o carro. Meu pai teve paralisia infantil, então ele tem o músculo da perna direita e da mão direita repuxado, assim, ele manca um pouquinho e tal. Então minha mãe desceu. Vejam só, minha mãe que mexia com feitiçaria desceu. E quando ela chegou no. Eu tinha um carro de verdade. Quando ela chegou no carro, não tinha. Não é que não tinha ninguém. Tinha a pessoa lá acidentada, mas a pessoa que estava morta, acidentada, era a moça que foi pedir socorro. Então, assim, eles se desesperaram, porque eles viram a noiva. Não era uma noiva, sei lá. A moça que pediu socorro é que estava morta no carro lá acidentado. Aí deu uma repercussão, foi chamado bombeiro, sei lá, enfim. E deu uma repercussão na época, saiu no jornal, na televisão, que a noiva morta estava aparecendo pra galera depois disso. Olha, se eu não me engano, saiu até no Fantástico essa história, ou alguma coisa assim, da noiva que passava lá, que o pessoal passava lá e ela aparecia pra galera. Ficou aparecendo um bom tempo essa noiva. Então, na verdade, o que era? Era a alma da noiva? Não era. Era um demônio que se apropriou da imagem daquela pessoa. Eu falo sobre isso no livro Bruxaria e também no Desvendando Satanismo 1, 2 ou 3, no 3 não, mas no 1 ou no 2, tá no YouTube aqui, você pode assistir o Desvendando Satanismo, tem até playlist. Eu falo sobre isso, sobre demônios que são demônios familiares, no satanismo, alguma vertente do satanismo chama de mensageiro, e que ele vai andar com a pessoa a vida toda, quando a pessoa morre ele se apropria da forma da pessoa, da maneira dela falar, da maneira dela escrever. Por isso que tem aqueles livros psicografados, né? O cara morreu, aí vai lá o demônio e psicografa o livro e a pessoa diz: "Ah, o fulano que morreu escreveu o livro". Não, o fulano não escreveu nada. Quem escreveu foi um demônio se apropriando da imagem da pessoa e da caligrafia, enfim. Então por que eu estou dando esse resumo assim inicial para vocês? Porque quando a pessoa vê uma assombração em casa, numa casa mal assombrada, ela vai ver normalmente a imagem de uma pessoa ou um vulto. E teve gente já que viu pessoas mortas. Não é? Então você não viu morto, ou alguém que viu e te contou, não viu o morto. Ele viu um demônio que se apropriou da imagem do morto. Tá? Que fique bem claro isso. O demônio que se apropriou da imagem do morto e está ali por alguma razão, por algum motivo. Ele está naquela casa com a legalidade de estar naquela casa. Eu coloquei aqui no campo do YouTube as seguintes questões, né? Pode um demônio habitar numa casa? Então, vamos nos aspectos mais fáceis de vocês entenderem. Os demônios são seres espirituais desprovidos de corpos físicos e de aparência. Então, eles tiveram que associar-se a aparências naturais. Por isso que tem demônio, tem cara de animal, imagem de fogo e tal. Porque eles tiveram que fazer essa associação com imagens naturais. O que acontece? Quando um demônio ele possui uma pessoa, aquela pessoa se torna a morada dele. Então é impossível. Eu até botei uma foto aqui de uma casa, tal, estranhona. Deixa eu vir pro lado de cá, parece uma mal assombrada. O demônio ele não vai poder morar nessas paredes de madeira ou de alvenaria. Né? O demônio é um ser espiritual, ele não vai entrar num objeto. Ele vai estar naquela casa por um direito legal. Então, quais são as portas de entrada para uma assombração, para um demônio? Uma pessoa que mora e resida na casa que está possuída pelo demônio. E aí, para que um demônio possa fazer as aparições visíveis, os movimentos sobrenaturais, a telecinese,
é, os movimentos de objetos, abrir janelas, ligar chuveiro. Eu já vi casa que ligava o chuveiro, que batia as janelas. Né? Já vi casa que, a história que eu conto até nos meus seminários, uma casa que nós fomos lá para orar, na cidade de, não me lembro se era Lindoeste, no Paraná, no interior, que chovia espiga de milho no telhado da casa. Mas a plantação de milho mais próxima era 10, 12 quilômetros de distância. Então, assim, como é que o milho ia parar lá? Na Argentina, na fronteira do Brasil com a Argentina, tinha uma família aqui na igreja que tinha um quarto da casa, que a cama começava à noite assim e ela terminava de lado. Ela girava durante a noite. Então, como que essas situações acontecem? É quando demônios muito fortes, ou uma quantidade de demônio muito grande, né? Legiões de demônios, talvez não uma legião de 6 mil demônios, mas bota aí tantos demônios, eles vão e se apropriam daquela casa por uma entrada, por um portal de entrada. E aí vamos pensar quais são os portais de entrada. O primeiro portal é uma pessoa possuída por demônio. O segundo portal é derramamento de sangue. Se naquela casa houve um assassinato, houve um suicídio, não é? Se naquela casa houve rituais de magia negra que tinha derramamento de sangue. Então, esse derramamento de sangue abre um portal espiritual naquele lugar. Você já viu na sua cidade, com certeza, independente de onde você mora, no Brasil, muito mais do que em países fora do Brasil, na Europa, enfim, a gente sempre ouve falar da curva da morte, né? Todo lugar no Brasil tem uma rodovia, uma BR, uma rodovia estadual, que tem uma tal de curva da morte. Os caras falam, ó, aquela lá é a curva da morte. Por quê? Porque matou muita gente. Todo mundo sabe que a curva da morte tem placa e tal. Por que segue matando muita gente? E normalmente o acidente nem se dá por um carro sair da curva, é por imprudência. O motorista ultrapassa na curva e bate no outro. Por quê? Porque cada morte que vai mantendo ali, vai derramando sangue, vai mantendo mais forte aquele portal aberto. E aí demônios que se alimentam da tragédia do acidente de trânsito, ficam naquela curva, causando novos acidentes, para se alimentarem daquilo e se tornarem mais e mais fortes. Então, é importante quando a gente conhece uma curva da morte, pegar o seu carro um dia lá com óleo, orar cancelando em nome de Jesus. Primeiro você ora e cancela. Em nome de Jesus, né? Eu estou aqui em nome de Jesus, investido do poder, da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, para cancelar esse título de curva da morte, para anular esse poder maligno, para repreender esses demônios que estão causando mortes nessa curva, nessa rua, enfim, qualquer lugar que seja. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno pelo poder do nome de Jesus que aqui não haverão mais acidentes como tem havido até agora. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Aí depois você pega o óleo, vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho um óleo consagrado aqui. Você pega um óleo consagrado e joga lá um tanto desse óleo no local e você faz uma segunda oração. Agora é uma oração de bênção. A primeira oração é uma oração de guerra, cancelando a maldição, fechando os portais. A segunda oração é uma oração de bênção. Agora, perceba aí que você não pode misturar. Tem gente que faz um balai de gato, ora para Deus, fala com o diabo, tudo misturado. Não. Cada oração é uma atitude profética que você tem que fazer no mundo espiritual. Então, a primeira oração eu cancelo, a oração de guerra. Em nome de Jesus, amém. Pau, terminei a primeira oração. Aí na segunda oração eu vou lá e jogo o óleo. Você pode pensar qual o lugar melhor. Ah, aqui. Senhor, eu estou consagrando este lugar a ti, através da unção com o óleo, para que os demônios não voltem mais aqui. Para que quando os demônios lá no mundo espiritual olharem essa curva, ou essa esquina, esse cruzamento, essa rua, essa ponte, eles vejam aqui o brilho do óleo da consagração do Senhor e eles não possam mais vir aqui. Em nome de Jesus. Tá? Isso serve para várias outras coisas na sua vida. Em casa é a mesma coisa. Então, tem a curva da morte, porque o demônio se alimentava do sangue. O cara vai morar numa casa que ali já morreu alguém, que ali se matou alguém, que ali alguém assassinou outro, que ali morava um feiticeiro que fazia ritual de sangue, matava galinha, vai saber, de repente, se não matava até pessoas ali, não é? Crimes que aconteceram. E aí, o próprio estupro, não é? Que aí há aquele derramamento de sangue mesmo, né? E é uma violação. Então, aconteceu um crime ali, alguma coisa assim, e aí você não sabe, foi morar ali, é inquilino, você não chega lá no... Quem é que chega para alugar um apartamento, uma casa numa imobiliária e pergunta, já mataram alguém aqui dentro? Alguém já foi estuprado? Ninguém pergunta isso, né? Quem morou aqui era macumbeiro? Era o quê? Então a gente não pergunta. Daí o que acontece?
Alguém vai dizer aí no vídeo, né? Tá me incomodando que o pastor tá arrumando o boné toda hora. É que a minha cabeça é torta. E aí, o boné ele fica torto. Agora está reto. Então, você não vai perguntar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar na casa e orar e ungir a sua casa. A casa nova, seja sua, que você comprou ou que você alugou. Ungir a casa. A oração de guerra primeiro, repreendendo os demônios, mandando embora, cancelando toda a maldição, fechando todo o portal em nome de Jesus. Depois você fez a oração de guerra, você pega óleo, coloca nas mãos, você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, levanta as mãos lá e oram, consagrando a Deus esse lar, trazendo paz, bonança, prosperidade, alegria, em nome de Jesus. Aí vai tocando nas portas, janelas, chaves de luz, onde as pessoas que moraram antes botavam muito a mão, maçaneta, chave de luz, né? Trinco de porta, trinco de janela, superfícies que refletem a imagem, vidros, espelhos, etc e tal, tudo. Se há alguma ligação de dentro para fora, tem um duto do ar, né? Tem uma lareira, uma chaminé de um fogão a lenha, unge essa aí também, porque é uma ligação do mundo exterior com o mundo interior. E aí você consagra tudo, a sua casa, tudo isso em nome de Jesus. Então, portais espirituais dentro de casa, das casas assombradas, pode ser uma pessoa endemoniada, pode ser derramamento de sangue, pode ser trânsito de demônios, porque essa casa pode ter sido um local de rituais, de magia negra, pode ser um lugar que foi feito oferendas. Ó, eu me lembro, minha mãe, feiticeira, né? Ela estava passando por algum problema na vida, eu acho que meu irmão mais novo já era vivo, eu devia ter uns 8, 9 anos, minha mãe chamou uma outra feiticeira para fazer rituais lá em casa. Essa feiticeira fez símbolos da feitiçaria com pólvora, queimou pólvora na sala de casa. Ai, que perigo, podia botar fogo na casa. Invocou vários demônios ali, eu me lembro pelo menos 3, né? Uma pombagira, que a minha mãe seguia, um preto velho, se eu não me engano, e um herê, um demônio de criança. Então, assim, tinha tudo a ver ali com os demônios da casa. E fez um ritual lá em casa, quer dizer, na sala de casa. Aí imagina, você vai morar naquela casa lá, que teve ritual, que foi aberto o mundo espiritual, que um portal foi aberto, foi pago com trabalho, com magia, com oferenda, para aqueles demônios descerem naquele lugar. Então ali tem uma abertura para o mundo espiritual. Você não sabe disso, aí você entra morar na casa, tá? Pode acontecer de ter esse trânsito de demônios. Aí o demônio pode até, de repente, nem ficar lá dentro da sua casa. Mas começa a acontecer coisas estranhas. Que, como eu falei, abrir janela, porta, de noite, não tem vento. Tá? Todas as janelas externas, né, que dão acesso para fora da casa, fechadas. Mas as portas internas da casa começam a abrir e fechar sozinho, bater. Você tem que ir lá e consagrar. Quebrar a maldição, fechar o portal e consagrar. Acontece também de objetos se moverem, né? Garrafa, xícara, coisa. Tá? Sempre você vai, primeiro, você vai tirar as variáveis. Não foi porque a mesa está inclinada, não foi porque tinha água embaixo e deu aquela aquaplanada, né? Acontece com um copo isso, às vezes, na pia, daquela aquaplanada. Não foi um vento mesmo, que alguém deixou a janelinha do banheiro lá do fundo aberta e encanou um vento na casa e fechou a porta. Você tem que, não pode achar que tudo é demônio também. Você tem que ser bem não cético, mas bem... qual que seria o termo? Sério no sentido de você analisar as coisas e racional também. Tem gente que já se desespera e já acha que é o demônio. É a velha história que eu falei da irmã que ligou pra gente. Já falei pra vocês que me acompanham na internet. A irmã ligou pra gente de madrugada pra expulsar um demônio que tava no telhado da casa dela. E o demônio fazia barulho de monstro, barulho de criança, barulho de bicho. A gente foi lá de madrugada, era um gato, uma gata no cio, com mais 4 gatos atrás dela, em cima do telhado. E aí tava uma noite meio de chuva, era inverno, tava batendo vento e batia um galho de uma árvore do vizinho, passava por cima do muro, batia no telhado. Aí batia no telhado, arranhava a parede, o galho da árvore, o gato fazia barulho de monstro, a mulher com medo, aí o medo potencializa tudo. Assistam o Projeto Chapecó da próxima semana, que vai falar sobre o medo paralisante, muito importante isso. O medo potencializa tudo, aí aquilo que era uma formiguinha, quem tem medo, aquela formiguinha vira um elefante. Então, nós temos que pensar nisso. Uma outra questão que eu falei aí no enunciado do YouTube existe telecinese? Não é? O que é telecinese? É a movimentação de coisas físicas por força do pensamento ou por influências espirituais. Alguns estudiosos, até escritores, cineastas, estudiosos das coisas paranormais,
afirmavam que sim. Alguns outros não. Eu me lembro de um texto de Carl Sagan que ele escreveu que a telecinese é a pseudociência. Que ninguém consegue comprovar que alguma coisa de um mundo espiritual poderia mover alguma coisa do mundo físico. E muitos outros teóricos creem, confiam, acreditam nessa afirmação. Eu já fiz telecinese quando eu servia a Satanás. Então eu sei que a telecinese é real, ela existe, e a ciência moderna está conseguindo provar isso. Então vai sair do campo da pseudociência. Por quê? Porque vocês lembram bem da teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Que é muito interessante. O tempo é relativo, o peso é relativo, etc. e tal. Da teoria da relatividade, surgiram várias outras teorias e leis. Quando nós pegamos, por exemplo, a lei da gravidade, ela hoje é fundamentada numa questão de que se eu jogo algo para cima, ela vem para baixo, não é porque ela tem em si um peso que vai trazer ela para o chão, mas é pela massa do corpo que foi jogado para cima em relação à massa da Terra. Então a massa da Terra, do planeta Terra, exerce uma atração aos corpos que estão sobre ela e ao redor dela. Por isso que a Lua não sai voando aí para o universo e indo embora igual um foguete. A Lua permanece na órbita da Terra porque a massa da Terra é maior que a massa da Lua e aí ela atrai. O que acontece é que hoje em dia existe um campo mais moderno da ciência, da física, que estuda outros tipos de partículas. Então, que é a física quântica. Os físicos quânticos modernos descobriram uma teoria, foi lançada agora há um mês numa revista de física quântica, me esqueci o nome da revista agora, deveria ter pego para dar embasamento, sobre a teoria do entrelaçamento quântico. Que seria o quê? Nós estamos na Terra, a Terra tem um entrelaçamento de fibras quânticas. Nós estamos falando de nanopartículas, tá? Que tem uma carga positiva. Você sabe que um átomo, vamos entrar na área da ciência, né? Que é tão legal. Um átomo, ele tem no seu núcleo o próton, ao seu redor os elétrons. Então ele tem um campo positivo rodeado por um campo negativo. E tem o nêutron, que vai ser o que vai manter tanto o próton quanto o elétron ali, naquela equação. O nêutron, ele está entre o próton e o elétron. Então pense comigo, tudo que é positivo, ele repele o que é positivo. E o que é negativo, repele o que é negativo. Já brincou com ímã? Não é muito legal? Você pega um ímã, aí você pega o ímã com o lado positivo de prótons e o outro ímã com o lado positivo de prótons. Ele faz assim, ó. Vocês já viram isso? Você empurra o ímã em cima de uma mesa. Se eu virar esse ímã e colocar o lado positivo, prótons, com o lado negativo de elétrons, ele gruda. Ele vai grudar. Porque na lei da física, positivo com negativo se atraem, positivo com positivo se repelem. Os opostos se atraem. Tem gente que fala disso em relacionamento, né? Ah, ela é muito diferente de mim, mas os opostos se atraem. Toma cuidado, porque isso aí é só na lei da física, tá? Não é na lei do relacionamento. O que acontece? A partir do momento em que a física quântica descobriu o entrelaçamento quântico e que eu estou entrelaçado à Terra porque o meu corpo ele é predominantemente positivo, tem prótons, a carga de prótons é maior, e a Terra é predominantemente negativa, a carga de elétrons é maior, das moléculas, nós estamos falando de nanopartículas, então é por isso que eu estou grudado na Terra. A partir do momento em que eu conseguisse de alguma forma me tornar negativo, alternar a carga eletrostática do próton para o elétron, a Terra me repeliria. Vocês sabem que eu não acredito em extraterrestres, nem em UFO, né? Pra mim, eu acho que é invencionice, não tem prova de nada, nunca tiraram uma foto. Hoje em dia, meu celular filma 4K. Os caras têm vídeo de UFO com
uma qualidade péssima. Por quê? Porque é fraude. Hoje em dia todo mundo tem um celular, não é? Todo mundo filma em 4K. Por que ninguém tem um vídeo de um extraterrestre em 4K? Porque não existe, tá? Então, isso é balela. Mas uma das teorias da possibilidade da viagem interplanetária ter uma condição plausível, inclusive a NASA estuda isso, eu não sei se o nome técnico é esse, provavelmente não é, mas é do impulsionamento eletrostático ou eletromagnético, que seria o quê? A nave vai ter uma carga negativa aos planetas que ela vai passar. Então ela vai passar nesse planeta, ela vai circundar e vai ter tipo um chicote. Esse planeta vai estilingar ela na órbita do planeta, vai chegar no outro, vai passar por Marte. Vai chegar lá em Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, né? Vai chegar em Júpiter. Aí vai, e aí vai indo. Então isso não precisaria, em tese, de combustível ou de tanto combustível, lançaria as naves com uma velocidade acima da que é operada por combustível de queima, né? E seria possível voltar depois dessas expedições espaciais e tal. Tudo é especulação, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque a ideia é essa. A gente vê, né, nos filmes, que o disco voador ele vem e faz assim, a Terra é minha mão, faz assim, ó. Por que seria isso? Porque conseguiria, de alguma forma, identificar qual é a carga eletromagnética daquele corpo celeste, da Terra, por exemplo. Ah, ela é negativa. E conseguiria criar um campo positivo, um campo negativo ao redor da nave espacial, aspas, e ele ficaria igual um ímã. Ele não encostaria. E ele iria embora. Ó, quer saber um negócio mais fácil de você entender? Já viram aquelas torres de parque de diversão que o camarada sobe e aí desce assim? Eu não sei o nome disso, sei lá, deve ser Tower, alguma coisa. Tem no Beto Carreiro, tem... Uma menina morreu lá no Hopi Hari, em São Paulo, que caiu desse negócio. Como é que freia esse troço? Vocês sabem como é que freia? Com ímãs. Tem ímãs negativos ou positivos, não sei quais são, na cabine, e tem ímãs da mesma polaridade no chão. Então ela vai vir, nunca vai bater. É uma frenagem magnética. Ela vai... Entendeu? Então, assim, por que eu tô falando tudo isso de física quântica, essa balela toda? Porque, para que haja telecinese, há necessidade da inversão de campos magnéticos. Então, o que os demônios fazem? Eu vou pegar aqui o meu celular e vou pegar a moedinha que o Giovanni me deu de aniversário, que ela tem 50 centavos de 1976, o ano que eu nasci. Então, só para vocês verem aqui, ó. Aqui é o meu celular e aqui é a moedinha. Moedinha, celular. Imagina que o celular tem um campo magnético positivo e a moedinha tem um campo magnético negativo. Então, eles vão se atrair. Tá? Eles vão colar. Se o celular tivesse um campo magnético positivo e a moedinha positiva, ela iria levantar. E ela poderia se mover livremente sobre essa superfície. Os trens bala são assim. Então, se um demônio conseguisse, ou quando ele quiser, se ele tiver condições de fazer isso, ele pegar e colocar o campo magnético desse objeto igual a esse, ele faz com que esse objeto se mova. Entendeu? Então é assim que acontece a telecinese quando é operada por demônios. E quando é operada por médiums, por paranormais, esses caras, pode ser algum caso de fraude? Pode. Mas pode ser o caso que ele conseguiu mentalmente ativar os demônios para poder fazê-los alterar esse campo. E aí há esse movimento do objeto. Tá? Existem muitos casos de fraude, eu diria que 99% dos casos são fraude, mas existem os casos que são reais. No Haiti, por exemplo, para nós o Haiti hoje é tão comum, né? Porque o que tem de haitiano no Brasil, o Haiti era um mistério para a gente aqui no Brasil. O Haiti é a capital mundial do voodoo. Capital mundial do voodoo, da magia negra. E existem relatos de pessoas que levitam no Haiti por causa dessa questão do campo magnético. Tá? Na África também, enfim. Então, dentro de uma casa assombrada
pode acontecer de mover objetos. E se você viu isso, você tem que repreender em nome de Jesus, porque por trás desse arcabouço científico da física quântica e esse blá 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 que eu falei para vocês, por trás disso tem um demônio alterando as leis da física. Porque o demônio não pode alterar, o demônio não pode criar novas leis, mas ele pode manipular as leis existentes. Então, por trás de tudo isso tem um demônio. Então você repreende em nome de Jesus. É a mesma coisa que você ir num show de hipnose, ou você ir num mentalizador, ou nesses caras. Se o cara é um farsante, ou é um bom mágico, né, que é um ilusionista, que daí não é demônio, o cara é um artista mesmo, não vai acontecer nada. Mas se o cara tá usando demônios e você começar a orar e repreender, ele não consegue acertar nada. Você começa a repreender em nome de Jesus. Eu sei quando é um bom ator, um bom como é que chama? Um bom artista, e que sei quando o cara tem alguma ligação maligna. Por exemplo, aquele Dynamo da televisão, o cara é só um bom mágico. O outro lá, o moreninho que foi no Haiti, qual é que é o nome dele? Você lembra aí, Fran? Não o Chris Angel. O Chris Angel também é só um bom ator. Ele faz aquela pegada heavy metal e tal, mas ele é só um bom ator mesmo. O outro é o moreninho lá, que tem um olhar bem sinistro, que fica se cortando, enfiando faca na língua e tal. Como é que é? Ai, meu Deus. Escreve aí nos comentários, vocês sabem quem que é. Escreve aqui no chat e no comentário. É o... Como é que é o nome do cara? O cara Vamos ver se alguém escreve aqui pra gente procurar. Ou eu vou deixar passar, porque eu não vou acabar não lembrando dele. Mas ele sim tem ligação maligna. Até porque tem um vídeo dele lá no Haiti, nos rituais de santeria. Nos rituais de magia negra. Lá no Haiti. David Blaine, isso, obrigado, gente. Pessoal aí sempre ajudando aqui no chat. Que legal. David Blaine. O David Blaine, esse tem ligação maligna. Então, se eu fosse num show do David Blaine, eu não iria, mas se eu fosse, eu ia ficar repreendendo. Você está repreendido em nome de Jesus, vai dar tudo errado. Aqueles truques de levitação dele são truques de edição de imagem, tá? Mas ele tem por religião pessoal a santeria, ele tem por religião pessoal o voodoo. Então, ele é uma pessoa que lida com o feitiço, tá bom? Então, casas mal assombradas, elas são o quê? Locais onde tem um portal aberto, portal espiritual, seja por rituais de magia negra, por homicídio, suicídio, derramamento de sangue, seja por trânsito de demônios, porque ali tem alguma pessoa fazendo esses rituais, seja por uma pessoa possuída por demônios, não é? Vocês lembram do filme Poltergeister, né? O fenômeno de Poltergeister foi catalogado por causa de uma menina que era possuída por um demônio. E os demônios passavam por ela, pelo corpo dela, para fazer movimentar as coisas dentro de casa. Então, era bem interessante aquele filme. É bem antigo, me lembro que eles construíram a casa em cima de um cemitério antigo, um cemitério indígena e tal. Era um filme muito da época, assim, da década de 80 e tal. Então, tinha essa ligação com um portal espiritual aberto, ok? Se você conhece aí alguma casa assombrada ou mal assombrada, escreve nos comentários aqui do vídeo pra gente saber aonde que fica. Se você teve alguma experiência com casa mal assombrada, por favor, escreve nos comentários que eu quero muito saber da sua experiência. O que você fez? Você saiu correndo? Você ficou com medo? Você foi dormir na casa de alguém e acordou de noite com um vulto nos seus pés? Ou caiu o quadro da parede, alguma coisa assim? Conta aqui nos comentários que eu quero saber, porque nós estamos na guerra, nós temos que aprender a lutar, tá bom? Se você precisa de uma ajuda, você tem uma casa mal assombrada, tá morando numa casa mal assombrada, vou dar uma dica boa pra você. Aqui no meu canal tem, aqui no YouTube tem os vídeos Desvendando Satanismo 1, 2 e 3, e você pode assistir e aprender muita coisa. Agora, o que você pode fazer também é um dos nossos cursos de batalha espiritual no site. Olha aqui, ó, carloribas.com.br/cursos. Nós temos cursos de batalha espiritual 100% online, curso de libertação, o curso de intercessão profética que ensina a ungir com óleo, demarcar território,
Angelologia e Demonologia, ensina você a conhecer anjos e demônios. E também o curso de Tricotomia, que ensina você sobre espírito, alma e corpo. Esses 4 cursos são especializações, são incríveis, por videoaula, baixo custo. Você pode pagar no boleto, no cartão de crédito parcelado, ou pagar por depósito bancário e ganhar 20% de desconto. Se eu fosse você, eu corria lá e se inscrevia, e voltava para essa casa mal assombrada que você conhece, arrancava esses demônios na pancada e mandava eles embora em nome de Jesus. Amém ou não? Também, lembrando vocês, que o nosso Na Guerra, ele é um oferecimento da nossa escola CETIB. Nós temos cursos presenciais, vai ter no Rio de Janeiro agora, esse ano de 2019, em abril, a turma presencial, são só 50 vagas para você estudar comigo e com os outros professores do CETIB, pastor José Maurício e bispo Jaime Coelho, presencialmente. Ah, mas você não mora no Rio de Janeiro, não tem como viajar para o Rio de Janeiro, porque apesar de ser lá no Rio, tem alunos de São Paulo, Brasília, Goiânia, da Bahia, do Paraná, mas de Minas, Espírito Santo. Nossa, tem muito aluno que vai estudar lá. Mas caso você não possa ir, nós temos o mesmo curso online, com os mesmos professores, videoaulas, e é mais barato, você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Muito legal, cetib.com.br. Lembrando que os alunos que se inscrevem no curso presencial esse ano ganham de graça o login para o curso online também. Então, além de você se inscrever para o curso presencial, conhecer a gente de verdade, assim, pertinho, tirar foto com a gente, almoçar com a gente. No CETIB é muito legal. A gente sorteia brinde, a gente sorteia um jantar dos alunos com os professores, de um aluno com os professores, com acompanhante. É muito legal, vocês não têm ideia, é muito legal. E ainda assim vocês ganham a inscrição para esse curso online. Então, se você quer estudar no presencial, você não precisa comprar o online, que você vai ganhar também. Mas se você não tem a condição de estudar no presencial, vem estudar no online, que é a mesma matéria. Eu também preciso falar para vocês sobre o curso de Batalha Espiritual Estratégica, o COB, curso online de Batalha Espiritual Estratégica, que começou hoje a primeira aula, 7 de fevereiro de 2019. Começou hoje. A primeira aula é sobre simbologia. Hoje nós começamos a falar sobre simbologia. Então nós vamos falar por partes. Hoje nós falamos sobre triângulo e o olho que tudo vê, as suas variações, visão da maçonaria, Illuminati, catolicismo romano. É muito legal, uma aula muito legal. Na próxima semana vai ter a outra aula sobre simbologia, sobre estrelas. Na outra semana, outra aula. São 6 meses de aula. 6 meses de aula, você estudando toda semana por videoaula comigo, certificado no final do curso. E lá em agosto ou setembro, nós vamos lançar um livro chamado Manual de Batalha Espiritual Estratégica. E o nome dos meus alunos que estudarem comigo até julho, nesses 6 meses, e se formarem comigo, os nomes de todos esses alunos vão estar impressos no livro, na página dos agradecimentos. Então você não pode perder. Além de estudar comigo, ganhar um certificado incrível, internacional, você vai estar com o seu nome escrito lá no livro do Carlos Ribas. Não é o seu nome escrito no livro da vida, isso aí é quando você aceita Jesus. É escrito no livro do Carlos Ribas. Quanto custa? R$600, dá equivalente a R$100 por mês. Você pode parcelar no cartão de crédito em várias vezes. Tem um jurinho pequenininho lá, mas dá para parcelar em várias vezes. Ou você pode pagar no boleto à vista, ou se você quiser pagar com 20% de desconto, depósito bancário ou transferência online, vai cair para R$480 o curso todo. Não é mensalidade, é o curso todo. Que promoção incrível, né? Então, corre lá no carloribas.com.br/cursos. Eu coloquei agora o negócio aqui, deixa eu colocar de volta. carloribas.com.br/cursos e se inscreva no curso online de Batalha Espiritual Estratégica. Fique 6 meses estudando comigo. Vai ser uma benção. Gente, olha só. Obrigado por estarem comigo até agora. Deus abençoe vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. Vocês são demais. Quinta-feira que vem tem outro Na Guerra. E quarta-feira que vem tem o Projeto Chapecó ao vivo às 20 horas. Espero vocês. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Aquele meu abraço. A paz.